Londres, 1862. Uma cidade envolta em névoa, onde o som dos cascos dos cavalos ecoa nas ruas de paralelepípedos e o brilho fraco dos lampiões a gás mal corta a escuridão. Mas, mais opressivo que o nevoeiro, era o peso invisível das regras. Regras que governavam cada palavra, cada olhar, cada passo dado em sociedade. Como era viver sob o jugo de um mundo onde a etiqueta era lei, e um único erro podia custar sua reputação, seu futuro, sua vida. Esta é a história de Jane Wilson e Thomas Fairchild, duas almas presas nas teias da sociedade vitoriana, lutando para encontrar amor, liberdade e identidade em um mundo que exigia perfeição. Baseada em diários, cartas e registros reais da era vitoriana. Esta narrativa mergulha nas complexidades de uma sociedade rígida, onde cada gesto era uma performance e cada escolha um risco. Antes de começarmos, acomode-se confortavelmente. Diminua a iluminação e deixe-se envolver por esta viagem ao passado. Nos comentários, compartilhe de onde você está assistindo e suas próprias reflexões sobre como as regras moldam nossas vidas. Vamos começar? Jane Wilson estava diante do espelho em seu quarto, enquanto Mary, sua criada, puxava as fitas do espartilho com uma precisão quase mecânica. Cada puxão parecia roubar um pouco mais de seu fôlego, não apenas pelo tecido rígido que moldava suas costelas, mas pelo peso da vida que ela levava. Aos 22 anos, Jane já entendia que ser uma dama vitoriana era mais do que carregar o fardo físico de 7 quilos de roupas, espartilho, anáguas, crinolinas e um vestido de musselina azul que, embora elegante, parecia uma armadura. Era carregar o peso das expectativas, das regras não ditas que governavam cada aspecto de sua existência. Naquela manhã de 1862, Jane se preparava para as chamadas visitas matinais, um ritual social que Abzer do Nome ocorria entre 3 e 5 da tarde. Ela escolhera o vestido com cuidado, sabendo que cada detalhe seria escrutinado. A gola alta e as mangas compridas sinalizavam modéstia. As luvas de renda, refinamento, até o leve toque de óleo de lavanda em seu pescoço, fora escolhido para evitar a acusação de extravagância que um perfume mais forte poderia trazer. Uma dama deve ser vista como virtuosa antes mesmo de falar. Sua mãe, a senhora Wilson, repete-a constantemente, com um tom que não admitia réplicas, enquanto Mary prendia seus cabelos castanhos em um coque impecável. Jane deixava seus pensamentos vagarem para Thomas Fairchild. Ele era o filho mais novo de uma família de comerciantes abastados, não tão ricos quanto os aristocratas, mas com uma posição sólida o suficiente para frequentar os mesmos salões que os Wilson. Jane o conhecera em um baile na temporada passada, na casa dos Thornton, onde a luz dos candelabros refletia nos lustres e o som de um quarteto de cordas preenchia o ar. Durante uma valsa, seus olhos se encontraram por um instante a mais do que as regras permitiam, e aquele breve momento havia plantado uma semente de esperança em seu coração. Mas esperança, na Londres vitoriana, era um luxo perigoso. O amor não era um sentimento livre, era uma transação cuidadosamente orquestrada por famílias, vigiada por olhos atentos e julgada por uma sociedade que não perdoava deslizes. Jane desceu as escadas da casa em Mayfair, onde sua mãe a esperava na sala do estar, ajustando os óculos com uma expressão severa. 15 minutos, Jane, nem mais, nem menos, disse a senhora Wilson, segurando um leque fechado como se fosse uma varinha de autoridade. Fale apenas de assuntos apropriados. O tempo, a saúde da família, talvez um comentário sobre a última. Peca no tetro, nada de política ou opiniões pessoais. E pelo amor de Deus, não ria alto. Uma risada pode ser interpretada como vulgaridade. Jane assentiu, sentindo o peso familiar daquelas palavras. Ela sabia que as visitas não eram apenas encontros sociais. Eram performances. Cada casa que visitava era um palco, e ela, uma atriz que não podia errar o texto. A carruagem as levou pelas ruas de Londres, onde o ar cheirava a carvão e o nevoeiro parecia grudar na pele. Jane segurava seu cartão de visita, com seu nome, gravado em letras elegantes. Era uma ferramenta essencial. Ao chegar a uma casa, ela o entregaria ao criado, que o levaria à dona da casa. Se a dona estivesse indisposta, um eufemismo para não querer receber, Jane deveria partir, sem questionar. Era tudo parte do jogo social, onde rejeições eram disfarçadas de cortesia e cada gesto carregava um significado oculto.
A primeira visita foi à casa dos Fairchild, uma residência imponente com janelas altas e cortinas de veludo. Quando a carruagem parou, Jane sentiu o coração acelerar. Thomas estaria lá? E se estivesse, como ela poderia navegar pela conversa, sem trair seus sentimentos? Ela respirou fundo, ajustou a postura e entrou na sala de visitas, onde a senhora Fairchild a recebeu com um sorriso educado, mas frio. Thomas, para sua decepção, não estava presente. A conversa girou em torno do clima úmido de Londres e da saúde da senhora Fairchild, que mencionou uma leve indisposição com um tom que sugeria que o assunto não deveria ser aprofundado. Jane respondeu com frases ensaiadas, mantendo o tom leve e neutro. Exatamente 15 minutos depois, ela se levantou, agradeceu a hospitalidade e partiu, deixando seu cartão de visita sobre a mesa, na carruagem. Sozinha com seus pensamentos, Jane olhou pela janela. As ruas de Londres estavam vivas. Vendedores, ambulantes gritavam, oferecendo pães quentes e flores murchas. Carruagens passavam apressadas, levantando poeira, e o som distante de um organista de rua ecoava no ar. Mas para Jane, a cidade parecia uma prisão. Como poderia se aproximar de Thomas sem violar as regras? Como poderia expressar o que sentia quando cada palavra era vigiada? Ela sabia que o próximo evento social, um jantar, na casa dos Thornton, poderia ser uma oportunidade. Mas seria um campo minado, cheio de olhares julgadores e regras não ditas. O jantar estava marcado para a noite seguinte, e Jane já podia imaginar a tensão. A mesa seria um palco onde cada garfada, cada escolha de talher, cada pausa na conversa seria julgada. Homens e mulheres sentariam em uma ordem que refletia sua posição social, e até o modo como ela segurava o copo de vinho poderia ser interpretado como um sinal de refinamento, ou da falta dele. Jane sabia que durante o jantar as mulheres se retirariam para a sala de estar após a refeição, enquanto os homens permaneceriam na sala de jantar, fumando charutos e discutindo política. Era uma separação que reforçava as barreiras entre os gêneros, mas também uma oportunidade. Talvez, durante a música que as damas apresentariam mais tarde, ela pudesse trocar algumas palavras com Thomas. Talvez um olhar sobre a melodia pudesse ser o começo de algo. Mas por enquanto, Jane estava de volta à carruagem, sentindo o peso do espartilho e das expectativas. Ela fechou os olhos, tentando imaginar um mundo onde pudesse falar livremente, onde pudesse rir sem medo de ser chamada de vulgar. Um mundo onde pudesse caminhar pelas ruas de Londres sem ser julgada por cada passo. Mas esse mundo não existia. Não em 1862, não em uma cidade onde a névoa era tão densa quanto as regras que governavam cada coração. Enquanto a carruagem seguia, Jane pensou no jantar dos Thornton. Ela precisava se preparar, não apenas com o vestido certo, mas com a coragem de navegar por aquele mundo de aparências. Porque naquela noite, ela sabia que algo poderia mudar. Um olhar, uma palavra, um momento. Mas para isso, ela precisaria jogar o jogo da sociedade vitoriana menos e jogá-lo melhor do que nunca. A noite do jantar na casa dos Thornton chegou com uma rapidez que Jane não esperava. O céu de Londres estava escuro, pontuado apenas pelo brilho fraco dos lampiões a gás, e o ar carregava o cheiro de carvão misturado com a umidade do Tâmisa. Dentro da casa dos Wilson, a preparação para o evento era quase cerimonial. Jane trocara o vestido da manhã por um traje de noite, um modelo de seda verde escura com detalhes de renda preta, que sua mãe julgara adequado para a ocasião. O espartilho, ainda mais apertado para realçar a silhueta, fazia cada movimento parecer um esforço. Enquanto Mary ajustava os últimos detalhes, um broche de pérolas no decote, um leque delicadamente dobrado na mão. Jane tentava controlar a ansiedade que crescia em seu peito. A casa dos Thornton ficava em Belgravia, um bairro elegante onde as fachadas brancas brilhavam sob a luz dos lampiões. Quando a carruagem dos Wilson parou diante da residência, Jane sentiu um nó no estômago. Ela sabia que aquela noite seria diferente das visitas matinais. Um jantar era um evento de maior peso social, onde cada detalhe, desde a escolha dos talheres até o tom da voz menos, seria avaliado com precisão implacável. E mais importante, Thomas Fairchild estaria lá. Sua mãe confirmara que os Fairchild haviam sido convidados, e Jane não conseguia evitar a mistura de esperança e medo que aquele pensamento trazia. Ao entrar na casa, Jane foi recebida pelo Sr. Thornton, um homem de meia idade com uma postura rígida e um sorriso que não alcançava os olhos.
A senhora Thornton, ao seu lado, usava um vestido de tafetá roxo, que farfalhava a cada movimento. Bem-vinda, certa Wilson, disse ela, com um tom que era ao mesmo tempo acolhedor e calculado. Jane respondeu com uma reverência sutil. Como fora ensinada, e seguiu sua mãe até a sala de recepção, onde outros convidados já se reuniam. O ambiente era opulento. Lustres de cristal lançavam reflexos dourados. Tapeçarias pesadas adornavam as paredes, e o aroma de cera de vela se misturava ao perfume das damas. Jane examinou a sala com cuidado, tentando não parecer ansiosa. Foi então que o viu. Thomas Fairchild estava perto da lareira, conversando com outro cavalheiro. Ele usava um fraque preto impecável, com uma gravata branca que destacava seus trickles firms. Seus olhos, de um castanho quente, encontraram os dela por um instante, e Jane sentiu um calor subir ao rosto. Ela rapidamente desviou o olhar, lembrando-se da advertência de sua mãe. Nunca demonstre interesse abertamente. Isso é indigno de uma dama. O jantar foi anunciado, e os convidados foram conduzidos à sala de jantar, onde uma mesa longa estava posta com talheres de prata e taças de cristal. Jane foi colocada entre o Sr. Langley, um advogado idoso com uma tendência a monólogos sobre política, e a certa Eliza Thornton, a filha mais nova dos anfitriões, que parecia mais interessada em seu prato do que em conversar. Thomas Pora, sua frustração, estava do outro lado da mesa, próximo à senhora Thornton. A disposição dos lugares não era aleatória. Cada assento refletia a hierarquia social, e Jane sabia que sua posição, embora respeitável, não era tão elevada quanto a de outras famílias presentes. A refeição começou com uma sopa de tartaruga, servida em silêncio enquanto os criados se moviam com precisão. Jane segurava a colher com cuidado, consciente de que o movimento errado poderia atrair olhares. A conversa era dominada pelos homens, que discutiam os últimos acontecimentos no parlamento, enquanto as mulheres ofereciam comentários ocasionais sobre o tempo ou a decoração. Jane, seguindo as regras limitáveis, a respostas curtas e sorrisos discretos, mas sua mente estava em Thomas. Durante uma pausa, ela arriscou um olhar em sua direção. Ele parecia absorto na conversa com a senhora Thornton, mas por um momento, seus olhos se encontraram novamente. Desta vez, ele ofereceu um leve sorriso, quase imperceptível, que fez o coração de Jane disparar. Após a sobremesa, menos um pudim de ameixa que Jane mal tocou, devido ao aperto do espartilho, as damas se retiraram para a sala de estar, enquanto os homens permaneceram na sala de jantar. Era uma tradição que Jane achava frustrante, mas também uma oportunidade. Na sala de estar, as mulheres se sentariam para tomar chá, conversar sobre assuntos adequados, e mais tarde, exibir seus talentos musicais. Jane sabia tocar piano razoavelmente bem, uma habilidade que sua mãe insistira que ela desenvolvesse desde criança, mas tocar em público era um equilíbrio delicado. Ela precisava demonstrar competência sem parecer vaidosa, ser graciosa sem atrair atenção excessiva. Enquanto as damas conversavam, Jane ouviu fragmentos de fofocas. Clara Beaumont, uma jovem de outra família proeminente, fora vista caminhando sem acompanhante em Hyde Park, um escândalo que já circulava pelos salões. Uma dama nunca deve ser vista sozinha, com um homem, sussurrou a Ezra Langley, com um tom de desaprovação. Jane sentiu um arrepio. Ela sabia que um único passo em falso poderia arruinar sua reputação. E a ideia de ser o centro de tais conversas a aterrorizava. Quando os homens finalmente se juntaram às damas, a senhora Thornton anunciou que haveria música. A certa Eliza foi a primeira a se apresentar, tocando uma peça de Chopin com uma competência que beirava a frieza. Jane foi chamada em seguida. Ela se levantou, sentindo todos os olhos sobre si, e caminhou até o piano. Escolheu uma sonata de Mozart, simples, o suficiente para não parecer pretensiosa, mas elegante o bastante para impressionar. Enquanto seus dedos deslizavam pelas teclas, ela sentia a presença de Thomas na sala. Ele estava de pé, perto da janela, e Jane podia jurar que ele a observava. Cada nota que tocava parecia carregar um peso maior, como se fosse uma mensagem, que ela não podia expressar em palavras. Quando terminou, os aplausos foram educados, mas contidos, como era esperado. Jane voltou ao seu lugar, com um coração batendo forte. Thomas se aproximou, segurando uma xícara de chá, e fez um comentário casual sobre a escolha da música. Mozart é sempre uma escolha refinada, certa. Wilson, disse ele,
com um tom que era ao mesmo tempo cortês e carregado de algo mais. Jane respondeu com um sorriso tímido, consciente de que cada palavra precisava ser medida. Agradeço, Sr. Fairchild. É uma peça que sempre me traz conforto. Era o mais próximo que ela podia chegar de expressar algo pessoal. E mesmo assim, sentiu que havia arriscado demais. A noite continuou, mas Jane sentia que algo havia mudado. Aquele breve momento com Thomas, por mais restrito que fosse, era um fio de esperança em meio às regras que a sufocavam. Mas, enquanto a carruagem a levava de volta para casa, sob a luz fraca dos lampiões, Jane sabia que o caminho à frente seria cheio de perigos. Um jantar, uma música, um olhar. Tudo isso era apenas o começo. E em Londres, onde a névoa escondia segredos e a sociedade julgava cada passo, o próximo movimento precisaria ser calculado com precisão. As semanas seguintes passaram em um ritmo que Jane já conhecia bem, uma sucessão de compromissos sociais, cada um carregado de regras e expectativas. Londres, em 1862, parecia pulsar com a energia de uma cidade que nunca dormia, mas para Jane, cada dia era uma repetição de gestos cuidadosamente ensaiados. As manhãs eram dedicadas à correspondência, menos cartas formais para amigas, respostas a convites, bilhetes de agradecimento pelas visitas recebidas. Cada palavra escrita era escolhida com cuidado, pois até mesmo uma frase mal interpretada poderia gerar fofocas. À tarde, vinham as chamadas matinais, e à noite, os jantares, saraus ou bailes, onde Jane precisava brilhar sem ofuscar, encantar sem parecer ousada. Desde o jantar na casa dos Thornton, Jane não conseguia tirar Thomas Fairchild da cabeça. Aquele breve momento ao piano, quando ele elogiara sua escolha de Mozart, ficara gravado em sua memória. Fora apenas uma frase, mas o tom de sua voz, o leve brilho em seus olhos, sugeria algo mais. Ou seria apenas sua imaginação? Jane sabia que não podia se permitir sonhar demais. O namoro na sociedade vitoriana era um processo delicado, regido por convenções que deixavam pouco espaço para espontaneidade. Ainda assim, ela sentia que algo estava mudando, como se uma porta, até então trancada, começasse a se entreabrir. Naquela manhã, enquanto Mary ajustava seu vestido, um modelo de lã cinza, apropriado para o clima frio de outubro, Jane recebeu uma notícia que fez seu coração disparar. A senhora Wilson entrou no quarto com uma expressão que misturava satisfação e cautela. Os Fairchild nos convidaram para um sarau em sua residência na próxima sexta-feira, anunciou ela, segurando um convite com bordas douradas. Será uma oportunidade para você se apresentar, Jane. Mas lembre-se, com postura acima de tudo. Jane assentiu, tentando esconder o entusiasmo que ameaçava transborda. Um sarau era o ambiente perfeito para interações mais sutis, onde a música e a conversa podiam criar pontes que as visitas formais não permitiam. Os dias que antecederam o sarau foram de preparação intensa. Jane passou horas praticando ao piano, revisando peças que demonstrassem habilidade sem parecerem exibicionistas. Sua mãe insistia em uma sonata de Beethoven, mas Jane preferia algo mais leve. Talvez uma peça de Mendelssohn, que pudesse transmitir emoção sem desafiar as convenções. Ela também precisava escolher o vestido perfeito, menos algo que fosse elegante, mas não chamasse atenção excessiva. Após muita deliberação, optou por um vestido de seda azul marinho, com detalhes de renda branca e um decote modesto, que não provocaria comentários. Cada escolha era uma batalha, um equilíbrio entre agradar sua mãe e expressar, mesmo que timidamente, sua própria personalidade. Quando a noite do sarau chegou, Jane sentiu uma mistura de ansiedade e antecipação. A casa dos Fairchild, em Kensington, era menos grandiosa que a dos Thornton, mas igualmente imponente, com janelas altas e uma sala de música decorada com tapeçarias florais. O ambiente estava iluminado por candelabros e o aroma de cera misturava-se ao perfume das damas, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo acolhedora e sufocante. Jane entrou ao lado de sua mãe, cumprimentando os anfitriões com a reverência apropriada. A senhora Fairchild, com seu sorriso educado, elogiou o vestido de Jane, enquanto o Sr. Fairchild, um homem de poucas palavras, apenas assentiu. Thomas estava lá, do outro lado da sala, conversando com um grupo de cavalheiros. Ele usava um fraque preto com uma gravata de seda, e seus cabelos castanhos estavam cuidadosamente penteados. Quando seus olhos encontraram os de Jane,
Ele inclinou a cabeça, em um gesto sutil de reconhecimento. Ela respondeu com um sorriso contido, ciente de que qualquer demonstração mais evidente poderia ser notada. A sala estava cheia de olhares atentos, e Jane sabia que as fofocas viajavam rápido. A certa, Clara Beaumont, cujo nome ainda circulava por causa do incidente em Hyde Park, era um lembrete constante do que estava em jogo. O sarau começou com uma apresentação de uma jovem que Jane não conhecia, que cantou uma área com uma voz clara, mas um pouco hesitante. Os aplausos foram educados, e Jane percebeu que a garota parecia aliviada ao voltar ao seu lugar. Em seguida, a senhora Fairchild anunciou que Jane tocaria com um coração batendo forte. Ela caminhou até o piano, sentindo o peso de todos os olhos na sala. Escolhera uma peça de Mendelssohn, Canções Sem Palavras, cuja melodia suave parecia refletir seus próprios sentimentos contidos. Enquanto tocava, Jane deixou-se levar pela música, permitindo que as notas expressassem o que ela não podia dizer em voz alta. Por um momento, esqueceu-se das regras, dos olhares, da pressão. Era apenas ela e o piano e uma conversa silenciosa com suas próprias emoções. Quando terminou, os aplausos foram mais calorosos do que ela esperava, e Jane sentiu um rubor subir ao rosto. Ao voltar ao seu lugar, Thomas se aproximou, segurando um copo de punch. Uma escolha encantadora, certa, Wilson, disse ele, com aquele mesmo tom que parecia carregar um significado oculto. Mendelssohn tem uma forma de tocar a alma, não acha? Jane hesitou, escolhendo suas palavras com cuidado. Sim, Sr. Fairchild. Ele parece entender o que não podemos expressar. Era uma resposta arriscada, mas o leve sorriso que Thomas ofereceu em retorno fez Jane sentir que valera a pena. A noite continuou com outras apresentações. Uma jovem tocou harpa, outra recitou poesia, mas Jane mal prestava atenção. Sua mente estava em Thomas, nos breves momentos em que suas conversas pareciam ultrapassar as barreiras da etiqueta. Durante o intervalo, enquanto as damas se reuniam para tomar chá, Jane ouviu a senhora Thornton sussurrar algo sobre os jovens de hoje e a necessidade de vigilância. Era um lembrete de que, mesmo em um sarau, a sociedade estava sempre observando. Jane sabia que qualquer aproximação com Thomas precisaria ser sutil, quase invisível, para evitar comentários. Mais tarde, quando os cavalheiros se juntaram às damas, Thomas encontrou uma desculpa para se aproximar novamente ao pergunto sobre a peça que Jane tocara, mencionando que sua irmã mais nova também estudava piano. A conversa era segura, dentro dos limites do que era permitido, mas cada palavra parecia carregada de uma tensão que Jane não conseguia ignorar. Ela respondeu com cuidado, mantendo o tom leve, mas seus olhos traíam uma emoção que ela lutava para conter. Thomas parecia perceber isso, pois seus próprios olhos brilhavam com algo que Jane não ousava nomear. Quando a carruagem dos Wilson partiu, já era tarde, e as ruas de Londres estavam silenciosas, exceto pelo som ocasional de um cavalo ou de um vendedor noturno. Jane, sentada ao lado de sua mãe, sentia o coração dividido entre a euforia do encontro e o peso das restrições que a cercavam. Ela sabia que o sarau fora apenas um passo, um momento fugaz de conexão em um mundo que exigia distância. Mas também sabia que algo estava crescendo entre ela e Thomas, algo que nem mesmo as regras vitorianas poderiam apagar completamente. Enquanto a carruagem seguia, Jane olhou para a cidade envolta em névoa, imaginando o próximo encontro. Um baile estava marcado para a semana seguinte, na casa dos Langley, e Jane sabia que Thomas estaria lá. Seria outra oportunidade, mas também outro teste. Ela precisaria navegar pelas regras com ainda mais cuidado, pois os olhares estariam mais atentos e as fofocas mais afiadas. Mas, pela primeira vez, Jane sentia que valia a pena arriscar. O baile na casa dos Langley prometia ser um dos eventos mais concorridos da temporada londrina. Quando Jane Wilson desceu da carruagem, o brilho dos lampiões refletia nas janelas altas da mansão em Grosvenor Square, e o som de um quarteto de cordas já ecoava suavemente no ar. Era uma noite fria de novembro de 1862, e o nevoeiro parecia mais denso, envolvendo a cidade em um véu que tornava cada contorno indistinto. Para Jane, no entanto, o verdadeiro peso não estava na névoa, mas nas expectativas que a acompanhavam. Ela usava um vestido de tafetá, cor de vinho, com mangas de renda, e um decote que, embora modesto, era o mais ousado que sua mãe permitira. O espartilho, como sempre, era um lembrete constante de sua condição.
uma dama vitoriana, moldada para agradar, nunca para ser livre. A senhora Wilson, ao seu lado, ajustou o chale de cachemir antes de entrarem. Lembre-se, Jane, sussurrou, com um tom que misturava advertência e orgulho, um baile é uma vitrine. Sua postura, sua dança, suas palavras, tudo será julgado. E acima de tudo, mantenha a compostura com o Sr. Fairchild. Jane assentiu, mas seu coração batia rápido. Desde o sarau na casa dos Fairchild, ela e Thomas haviam trocado apenas olhares e frases curtas, mas cada interação parecia fortalecer o fio invisível que os conectava. A possibilidade de dançar com ele essa noite era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. A sala de baile dos Langley era um espetáculo de ópera. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando reflexos dourados sobre o assoalho polido. As damas em seus vestidos de seda e veludo moviam-se como figuras de uma pintura, enquanto os cavalheiros, de fraque e gravata branca, conversavam em grupos ou observavam o salão com discrição. Jane sentiu todos os olhos sobre si ao entrar, ou pelo menos, era assim que parecia. Ela sabia que em eventos como esse, as fofocas circulavam tão rápido quanto as valsas. A certa, Clara Beaumont, cujo escândalo em Hyde Park ainda era assunto, estava presente, mas visivelmente isolada, com poucas pessoas se aproximando para conversar. Jane sentiu um arrepio ao pensar no que um único erro poderia custar. Thomas Fairchild apareceu pouco depois, cumprimentando os anfitriões com a cortesia esperada. Quando seus olhos encontraram os de Jane, ele ofereceu um leve aceno, que ela retribuiu com um sorriso tímido. A senhora Wilson, sempre atenta, lançou um olhar de advertência à filha, mas não disse nada. O baile começou com uma quadrilha, uma dança formal que exigia movimentos precisos e sincronizados. Jane foi convidada por um jovem chamado Sr. Harrington, um advogado de modos educados, mas cuja conversa girava exclusivamente em torno de sua coleção de livros raros. Ela dançou com graça, mantendo a postura perfeita, mas sua mente estava em outro lugar. Ela observava Thomas, que dançava com a certa Eliza Thornton, a filha dos anfitriões do jantar anterior. Quando a música mudou para uma valsa, Jane sentiu um aperto no peito. A valsa era uma dança mais íntima, onde os parceiros ficavam mais próximos, e o simples ato de assitá-la com um cavalheiro podia gerar comentários. Ela estava conversando com sua mãe quando Thomas se aproximou, inclinando-se ligeiramente. Certa, Wilson, concederia-me a honra desta dança? Sua voz era calma, mas havia um brilho em seus olhos que Jane reconheceu imediatamente. Ela olhou para a senhora Wilson, que assentiu com relutância, e aceitou a mão de Thomas. Enquanto deslizavam pelo salão, Jane sentia o peso do espartilho e das regras, mas também algo novo, uma leveza que vinha da proximidade de Thomas. A valsa permitia que eles conversassem. Embora as palavras precisassem ser cuidadosamente escolhidas, o salão está particularmente animado esta noite, disse Thomas, com um tom neutro que não traía suas intenções. Jane respondeu, mantendo o mesmo cuidado. Sim, os Langley sempre organizam eventos esplêndidos. Mas entre as palavras, havia algo mais. Os dedos de Thomas, segurando sua mão, pareciam transmitir uma mensagem que nenhum dos dois podia. Por um momento, enquanto giravam sob os lustres de Enhesco e Sucy da multidão, das regras, dos olhares, era apenas ela, Thomas e a música. A dança terminou rápido demais, e Jane voltou ao lado de sua mãe, sentindo o coração disparado. A senhora Wilson, com um olhar penetrante, sussurrou, cuidado, Jane, ele é um bom partido, mas qualquer sinal de ousadia pode arruinar tudo. Jane assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ela podia sentir os olhos de outras damas na sala, sussurrando sobre quem dançara com quem sorrira demais, quem segurara a mão de um cavalheiro por tempo demais. A sociedade vitoriana era um tabuleiro de xadrez, e Jane sabia que cada movimento seu era observado. O baile continuou, e Jane dançou com outros cavalheiros, mantendo a compostura exigida, mas em cada intervalo, ela buscava Thomas com o olhar. Ele parecia igualmente preso às convenções, conversando com outros convidados, mas seus olhos voltavam para ela com uma frequência que não passava despercebida. Durante um momento de pausa, enquanto as damas tomavam refrescos, Thomas encontrou uma desculpa para se aproximar novamente. Ele mencionou uma exposição de arte que seria realizada no Museu Britânico, um assunto seguro, mas que permitiu uma conversa mais longa. Gosto particularmente dos quadros de Turner, disse ele,
com um tom que sugeria interesse genuíno. Jane, que também admirava a arte, respondeu. As paisagens dele têm uma luz que parece viva. Era uma troca simples, mas, para Jane, cada palavra era um passo em direção a algo maior. A noite avançava, e o baile chegou ao seu ápice com uma série de danças animadas. Jane, exausta pelo peso das roupas e pela tensão constante de manter as aparências, sentia-se dividida. Cada momento com Thomas era um vislumbre de liberdade, mas também um risco. Ela sabia que sua mãe estava planejando seu futuro, e que a família Fairchild, embora respeitável, não era a escolha preferida da Sra. Wilson. Havia rumores de que a mãe de Jane preferia um casamento com o Sr. Langley, o advogado idoso que falava incessantemente de seus livros. A ideia de um casamento por conveniência, tão comum na época em que a Jane do Paver, quando a carruagem dos Wilson partiu, já passava da meia-noite. Jane, sentada em silêncio, olhava pela janela, onde a névoa de Londres parecia engolir as luzes da cidade. Ela pensava na valsa com Thomas, no calor de sua mão, no modo como seus olhos pareciam enxergar além do vestido e das regras. Mas também pensava nas palavras de sua mãe, no peso da sociedade, no perigo de deixar seus sentimentos guiarem suas ações. O baile fora um sucesso, mas também um lembrete de que cada passo em direção a Thomas era um passo em um terreno perigoso. Enquanto a carruagem seguia, Jane soube que algo estava mudando. O próximo evento, uma série de chamadas matinais na casa de uma amiga de sua mãe, poderia trazer novas oportunidades, mas também traria novos desafios. A sua vitoriana não perdoava erros, e Jane precisava decidir até onde estava disposta a ir para seguir seu coração. As chamadas matinais na casa da senhora Harrington era um ritual que Jane conhecia bem, mas naquela semana de novembro de 1862, elas pareciam carregadas de uma tensão nova. Londres acordava sob um céu cinzento, com o ar frio cortando como lâminas e o som das carruagens ecoando nas ruas ainda úmidas da noite anterior. Jane, mais uma vez, se preparava com o auxílio de Mary, que apertava o espartilho com a rotina de sempre, moldando seu corpo para o dia. O vestido escolhido era de musselina cinza claro, com detalhes de fita preta, um equilíbrio entre sobriedade e elegância que sua mãe aprovara. Cada camada de roupa, menos as anáguas, a crinolina que pesava quase 7 quilos, era um lembrete do fardo que as mulheres carregavam, não apenas físico, mas simbólico, de uma sociedade que valorizava a aparência acima do conforto. Enquanto descia as escadas da casa em Mayfair, Jane pensava no baile dos Langley. A valsa com Thomas Fairchild ainda ecoava em sua mente, como uma melodia que se recusava a desaparecer. A proximidade dele, o toque de sua mão, o brilho em seus olhos, tudo isso era perigoso. Ela sabia, mas também era irresistível. Swap Me, Wilson, notara a interação, e na manhã seguinte ao baile, a advertira durante o café da manhã. Jane, você deve ser cautelosa. O Sr. Fairchild é um bom partido, mas rumores se espalham rápido. Uma dança é aceitável. Olhares prolongados? Não. Jane assentira, mas em seu coração, a semente do afeto por Thomas crescia, desafiando as regras que a cercavam. O café da manhã, como sempre, era uma refeição formal. A família se reunia na sala de jantar, todos devidamente vestidos. Nada de hobbies ou trajes casuais, pois até mesmo em casa, a etiqueta ditava o comportamento. Jane comia ovos pochés e torradas, enquanto seu pai lia o jornal e sua mãe comentava os eventos sociais da semana. Era a maior refeição do dia, e Jane mal conseguia engolir, com o estômago apertado pela ansiedade. As chamadas matinais daquele dia incluiriam a casa dos Harrington, onde ela esperava encontrar Thomas, ou pelo menos ouvir notícias dele, mas precisava ser discreta. Qualquer sinal de interesse excessivo poderia ser interpretado como desespero, uma falha grave para uma dama. A carruagem as levou pelas ruas de Londres, onde o nevoeiro ainda persistia, misturando-se ao fumo das chaminés. Jane segurava seu cartão de visita, pronta para o ritual. A casa dos Harrington era acolhedora, com uma sala de visitas decorada em tons de bege e ouro, e a senhora Harrington, uma mulher de meia idade com um sorriso perpétuo, recebia as visitantes, com chá e biscoitos. Jane e sua mãe foram as primeiras a chegar, e enquanto se sentavam, a conversa girou em torno de assuntos seguros: o clima frio, a saúde das famílias, a última moda em chapéus. Mas Jane ouvia com apenas metade da atenção. Sua mente
estava em Thomas. Outras visitantes chegaram, incluindo a senhora Fairchild e para surpresa de Jane, Thomas acompanhando sua mãe. Era incomum para um cavalheiro participar de chamadas matinais, mas em ocasiões especiais, como quando uma mãe precisava de escolta, era aceitável. Thomas inclinou-se ao cumprimentá-las, e seus olhos encontraram os de Jane por um instante que pareceu eterno. Certa. Wilson, é um prazer vê-la novamente, disse ele, com um tom neutro que não traía nada. Jane respondeu da mesma forma. O prazer é meu, Sr. Fairchild. Mas por baixo da cortesia, havia uma corrente de emoção que ambos sentiam. A visita durou exatamente 15 minutos, como ditavam as regras. Durante esse tempo, a conversa permaneceu superficial, mas Jane notou como Thomas se posicionava para trocar frases com ela. Ele mencionou o baile dos Langley, elogiando a organização, e Jane concordou, adicionando um comentário sobre a música. Era tudo o que podiam fazer em público, mas cada palavra parecia um código, uma ponte sutil entre eles. A senhora Wilson observava, e Jane sentia seu olhar como um peso adicional. Quando o relógio marcou o fim dos 15 minutos, elas se levantaram, para partir deixando cartões de visita sobre a mesa. Na carruagem, a senhora Wilson não perdeu tempo. Jane, você está se expondo demais. O Sr. Fairchild é Shakmuzu, mas lembre-se das double standards. Os homens podem frequentar clubes, caçar, discutir política. Nós, mulheres, estamos confinadas ao lar e a atividades. Um erro seu pode arruinar sua reputação para sempre. Jane assentiu, mas em seu interior, rebelava-se contra aquelas palavras. Ela sabia das desigualdades. Enquanto Thomas podia sair sozinho, ela precisava de acompanhante. Para qualquer passeio, um homem visto com uma mulher poderia ser perdoado. Uma mulher vista sozinha com um homem era condenada ao ostracismo. Os dias seguintes foram uma sucessão de eventos semelhantes. Jane participava de saraus, onde tocava piano ou ouvia recitais, sempre mantendo o equilíbrio delicado de mostrar talento sem parecer vaidosa. Em um deles, na casa dos Thornton, ela encontrou Thomas novamente. Desta vez, durante uma apresentação de arte, onde damas exibiam pinturas ou bordados. Jane apresentou um pequeno aquarela de uma paisagem londrina. Thomas se aproximou depois, comentando: sua pintura captura a essência da cidade. Certa. Wilson, o nevoeiro, parece quase vivo. Jane sorriu, respondendo: obrigada, Sr. Fairchild. É inspirado nas vistas do Tamisa. Era mais uma troca, sutil, mas que fortalecia o laço entre eles. Enquanto isso, as fofocas começavam a circular. Jane ouvia sussurros sobre ela, e Thomas nada concreto, mas o suficiente para alarmar sua mãe. A certa, Beaumont perdeu tudo por menos que isso, lembrava a senhora Wilson, referindo-se à jovem cujo nome ainda era sinônimo de escândalo. Jane sentia o medo, mas também a determinação. Ela começava a questionar as regras. Por que as mulheres deviam ser tão restritas, enquanto os homens tinham liberdade? Em momentos privados, em seu quarto, ela escrevia em seu diário, derramando sentimentos que não podia expressar em voz alta. Uma tarde, durante uma caminhada supervisionada em Hyde Park, Jane encontrou Thomas por acaso, ou assim parecia. Ele cavalgava uma atividade masculina típica, e parou para cumprimentá-las. A conversa foi breve, mas significativa. Ele mencionou um livro de poesia que lera recentemente, e Jane, que também o conhecia, compartilhou uma citação. Era risco, mas um que valia a pena. Ao partir, Thomas prometeu enviar uma cópia do livro para ela. Através de canais apropriados, é claro. Aquele gesto marcou um ponto de virada. Jane começava a ver Thomas não apenas como um suitor, mas como um aliado contra as restrições da sociedade. Mas o perigo crescia. Rumores chegavam aos ouvidos da senhora Wilson, e ela planejava acelerar os planos para um casamento arranjado com o Sr. Langley. Jane, ciente disso, sentia a pressão aumentar. O próximo evento, um jantar formal na casa dos Fairchild, poderia ser decisivo. Ela precisava navegar com cuidado, mas seu coração a impelia para a frente, enquanto a carruagem seguia pelas ruas enevoadas. Jane olhava para fora, imaginando um futuro onde pudesse escolher seu caminho. Mas por enquanto, as regras ainda governavam, e o equilíbrio era precário. O jantar na casa dos Fairchild era aguardado com uma mistura de ansiedade e expectativa por Jane Wilson. Em dezembro de 1862, Londres já sentia o rigor do inverno, com geadas cobrindo as ruas,
e o ar carregado de fumaça das lareiras acesas. Jane se preparava no quarto, com Mary ajustando o vestido de veludo verde escuro, cujas mangas longas e gola alta eram um escudo contra o frio e contra olhares indiscretos. O espartilho, como sempre, era implacável, moldando sua figura de forma que cada respiração era um lembrete da disciplina exigida. Ela escolhera um colar de pérolas simples, nada chamativo, para não parecer vaidosa, mas o suficiente para realçar sua aparência natural. Enquanto descia as escadas, Jane pensava nas interações recentes com Thomas, o encontro no parque, o livro de poesia que ele prometera enviar. Tudo isso era um progresso sutil, mas perigoso. Sua mãe, a senhora Wilson, estava cada vez mais vigilante, mencionando com frequência o Sr. Langley como uma opção segura para o futuro de Jane. Ele tem estabilidade. Jane, e aos 40 anos, sabia o que quer, dissera ela durante o café da manhã, onde a família comia ovos, bacon e pães quentes, todos vestidos formalmente como se a refeição fosse um evento social. Jane mal respondera, mas em seu coração rejeitava a ideia. O Sr. Langley era educado, mas sem a faísca que Thomas acendia nela. A carruagem as levou até Kensington, onde a casa dos Fairchild brilhava com luzes de gás. Ao entrar, Jane foi recebida pela senhora Fairchild, que elogiou sua pontualidade, um valor essencial na etiqueta vitoriana. A sala de jantar era elegante, com a mesa posta em porcelana fina e talheres de prata reluzentes. Jane foi colocada ao lado do Thomas, uma disposição que a senhora Wilson notou com um olhar de desaprovação, mas que Jane viu como uma oportunidade. A hierarquia da mesa era clara, os anfitriões na cabeceira, os convidados de maior status próximos, e assim, por diante, Thomas, como filho da casa, tinha uma posição privilegiada. O jantar começou com uma sopa de legumes, servida pelos criados em silêncio absoluto. Jane segurava a colher com precisão, consciente de que o uso correto dos talheres era um teste social. A conversa inicial era dominada pelos homens. O Sr. Fairchild discutia comércio com o Sr. Wilson, enquanto Thomas comentava os últimos avanços na ferrovia. As mulheres ofereciam opiniões ocasionais, sempre neutras. Jane, seguindo as regras, esperava ser endereçada antes de falar. Quando Thomas virou-se para ela, perguntando sobre sua opinião em uma peça teatral recente, ela respondeu com cuidado. Achei a atuação principal bastante convincente. Sr. Fairchild, reflete bem os dilemas da sociedade. Era uma resposta segura, mas o tom de Thomas sugeria que ele entendia o subtexto. Conforme os pratos se sucediam, menos peixe assado, carne de veado com molho, legumes cozidos. A tensão crescia. Após a refeição principal, as damas se retiraram para a sala de estar, deixando os homens para seus charutos e portos. Era uma separação que Jane detestava, reforçando as barreiras de gênero. Na sala de estar, as mulheres tomavam chá, conversando sobre bordados e livros apropriados. A senhora Fairchild mencionou um romance de Jane Austen, e Jane contribuiu com um comentário sobre orgulho e preconceito, vendo paralelos com sua própria vida. Mas sua mente estava nos homens, imaginando o que Thomas discutia. Quando os cavalheiros se juntaram, a senhora Fairchild sugeriu música, e Jane foi convidada a tocar piano. Ela escolheu uma peça de Chopin, cuja melodia romântica parecia ecoar seus sentimentos. Enquanto tocava, sentia os olhos de Thomas sobre si, e cada nota era uma declaração velada. Os aplausos foram contidos, como de costume, mas Thomas se aproximou depois, sussurrando. Sua interpretação foi tocante, certa. Wilson, Chopin parece falar através de você. Jane corou, respondendo. Obrigada, Sr. Fairchild. A música permite expressar o que as palavras não podem. A noite prosseguiu com mais conversas, mas Jane notava os sussurros. A Sra. Thornton, presente, parecia observar cada interação entre ela e Thomas. Fofocas eram uma arma poderosa na sociedade vitoriana, e Jane sabia que um rumor poderia destruir sua reputação. Mais tarde, durante um momento de distração geral, Thomas encontrou uma forma de falar com ela a sós. Perto. Tal, recebeu o livro que enviei? Perguntou ele, referindo-se à poesia. Jane assentiu. Sim, e adorei. Os versos sobre liberdade ressoam profundamente. Era um risco, mas o olhar de Thomas mostrava que ele compartilhava o sentimento. Enquanto a carruagem retornava para Mayfair, Jane refletia sobre a noite. O jantar fora um sucesso sutil,
fortalecendo o laço com Thomas, mas também aumentando os perigos. Sua mãe, no caminho, comentou: "Você tocou bem, mas evite conversas particulares." Acerta. Beaumont perdeu tudo por menos. Jane sentiu o peso daquelas palavras. A double standard era evidente. Thomas podia ir a clubes, caçar, viajar. Ela, confinada ao lar, a visitas e a atividades melhoradoras como pintar ou tocar música. Nos dias seguintes, Jane recebeu uma carta de Thomas, formal, mas com um tom pessoal. Ele sugeriu um encontro em uma exposição de arte, com chaperons, é claro. Jane mostrou à mãe, que relutou, mas concordou, vendo potencial no partido. A exposição, no Museu Britânico, era um evento social onde damas e cavalheiros podiam interagir sob olhares públicos. Jane se preparou com um vestido de lã marrom, apropriado para o dia, e partiu com a senhora Wilson, no museu. Entre pinturas de Turner e esculturas antigas, Jane encontrou Thomas. Eles caminharam juntos, comentando: "As obras, esta paisagem de Turner captura o caos de Londres", disse Thomas, apontando para um quadro com névoa e luzes. Jane concordou. Sim, como nossa sociedade menos bela por fora, turbulenta por dentro. Era uma conversa velada sobre suas restrições. Thomas, em um momento de ousadia, tocou sua mão brevemente ao apontar uma escultura. Jane sentiu um choque, mas retirou a mão rapidamente, temendo olhares. A exposição foi interrompida por uma conhecida, a certa Eliza Thornton, que se juntou a eles. Sua presença era um lembrete da vigilância constante. Mais tarde, sozinha com Thomas por um instante, ele confessou: "Jane, eu sinto que há algo entre nós que transcende as regras." Era a primeira vez que usava seu nome de batismo ou um matou em temo. Jane, coração acelerado, respondeu: "Eu também sinto, Thomas, mas o risco é grande." Eles se separaram, mas o momento marcou um avanço. De volta em casa, Jane escreveu em seu diário, derramando emoções. Ela questionava as normas. Por que as mulheres deviam ser tão modestas? Enquanto homens tinham liberdade, as fofocas cresciam. Rumores sobre ela e Thomas chegavam via cartas de amigas. A senhora Wilson, alarmada, planejava uma viagem ao campo para esfriar as coisas. O próximo evento, um sarau de Natal, poderia ser o clímax. Jane sabia que precisava decidir, seguir o coração ou as regras. Enquanto a neve começava a cair em Londres, ela olhava pela janela, imaginando um futuro com Thomas Mas Chantedoz. Obstáculos. O sarau de Natal na casa dos Thornton era um dos eventos mais aguardados da temporada festiva em Londres. Em 1862, a neve caía suavemente sobre as ruas, transformando a cidade em um cenário de conto de fadas. Mas para Jane Wilson, o verdadeiro encanto estava no ar, carregado de possibilidades. Enquanto Mary ajustava o vestido de seda vermelha, com detalhes de renda branca que evocavam o espírito natalino, Jane sentia o peso familiar do espartilho apertando suas costelas. O traje era elegante, com mangas compridas e um decote modesto, escolhido para equilibrar festividade e decoro. Cada camada de anáguas e crinolina somava quase 7 quilos, um símbolo do fardo que as damas carregavam em nome da modéstia, do status. Naquela manhã, durante o café da manhã formal, onde a família se reunia devidamente vestida, comendo ovos mexidos, torradas e chá quente, a senhora Wilson expressara suas preocupações. Jane, o sarau será cheio de olhares. Mantenha a compostura, especialmente com o Sr. Fairchild. Rumores já circulam, e uma dama não pode se permitir escândalos. Jane assentira, mas seu coração batia acelerado. Desde a exposição no Museu Britânico, onde Thomas tocara sua mão por um breve instante, ela sentia que o laço entre eles se fortalecia. A carta que ele enviara depois, com versos de poesia que falavam de amor contido, era um tesouro que ela guardava em segredo. Lendo e relendo em momentos solitários, a carruagem as levou até Belgravia, onde a casa dos Thornton brilhava com luzes, de velas e enfeites natalinos. Guirlandas de azevinho adornavam as portas, e o aroma de pinheiro misturava-se ao de bolo de frutas assando. Jane entrou ao lado de sua mãe, cumprimentando os anfitriões com a reverência apropriada. Ezra Thornton, em um vestido de tafetá verde, elogiou sua aparência, mas Jane percebia o tom calculado, como se cada palavra fosse uma avaliação. A sala de música estava lotada, com damas e cavalheiros conversando em grupos,
mantendo a distância. Social Exceed da Thomas Fairchild chegou pouco depois, acompanhado de sua família. Ele usava um fraque preto, com uma gravata festiva, e seus olhos encontraram os de Jane imediatamente, transmitindo uma mensagem silenciosa. Certa. Wilson, que prazer vê-la nesta ocasião festiva, disse ele, inclinando-se ligeiramente. Jane respondeu com um sorriso contido. O prazer é meu, Sr. Fairchild. O espírito natalino torna tudo mais encantador. Era uma troca neutra, mas carregada de subtexto. A Sra. Wilson observava de perto, e Jane sabia que qualquer passo em falso poderia gerar fofocas. O sarau começou com apresentações musicais. Uma jovem tocou harpa, executando hinos natalinos com uma voz suave. Jane foi chamada em seguida para o piano. Ela escolheu Noite Silenciosa, uma peça que permitia emoção sem excessos. Enquanto seus dedos deslizavam pelas teclas, ela sentia a presença de Thomas na sala, como se a melodia fosse dedicada a ele. Os aplausos foram educados, e ao voltar ao seu lugar, Thomas se aproximou com uma xícara de ponche quente. Sua interpretação foi inspiradora. Certa. Wilson capturou o verdadeiro espírito do Natal, comentou ele, com um tom que sugeria admiração profunda. Jane, corando levemente, respondeu: Obrigada, Sr. Fairchild. A música tem o poder de unir corações. A noite prosseguiu com recitais de poesia e exibições de talentos artísticos. Jane apresentou um pequeno bordado natalino, uma atividade melhoradora que as damas eram incentivadas a praticar. Thomas elogiou o trabalho, mencionando como os detalhes refletiam paciência e graça, menos qualidades que ele via nela. Durante um intervalo, enquanto as damas tomavam chá e os homens discutiam assuntos leves, Thomas encontrou uma forma de falar com Jane de forma mais reservada, perto de uma janela adornada com neve falsa. Jane, sussurrou ele, usando seu nome novamente. Estes momentos são preciosos, mas eu anseio por mais. Talvez possamos nos corresponder com mais frequência. Era uma proposta arriscada, e Jane sentiu um arrepio de medo misturado à excitação. Thomas, eu também desejo. Mas as regras, a sociedade nos vigia enquanto isso. As fofocas fervilhavam. Jane ouvia sussurros sobre a certa Clara Beaumont, cujo escândalo anterior ainda ecoava survindo do aviso. A Sra. Thornton, em uma conversa com a Sra. Wilson, mencionou jovens imprudentes que arriscavam sua reputação por impulsos. Jane sabia que se referiam indiretamente a ela. As double standards eram evidentes. Thomas podia frequentar clubes masculinos, participar de caçadas ou debater política, enquanto ela estava limitada a visitas sociais, música e artes domésticas. Um erro dela poderia arruiná-la para sempre, enquanto ele sairia ileso. Após as apresentações, o sarau incluiu danças leves, adaptadas para a ocasião. Jane dançou uma quadrilha com Thomas, mantendo a distância apropriada, mas cada giro e toque de mãos era elétrico. Você dança com graça incomparável, murmurou ele durante um momento próximo. Jane sorriu. E você lidera com confiança, Sr. Fairchild. Era o mais próximo que podiam chegar de flerte, mas suficiente para alimentar suas esperanças. A Sra. Wilson, no entanto, interveio sutilmente, sugerindo que Jane descansasse. A noite terminou com cânticos natalinos ao redor do piano. Jane e Thomas se juntaram ao coro, suas vozes se harmonizando em Deus vos guarde alegre. Por um instante seus olhares se cruzaram, e Jane sentiu uma conexão que transcendia as palavras. Ao partir na carruagem sob a neve, a Sra. Wilson foi direta. Jane, eu vejo o que está acontecendo. O Sr. Fairchild é um bom homem, mas precisamos de aprovação familiar. Estou considerando uma conversa com seu pai, sobre o Sr. Langley. Jane sentiu um aperto no peito. O Sr. Langley, com sua idade avançada e conversas monótonas, representava segurança, mas não amor, nos dias seguintes. Jane recebeu uma carta de Thomas, escondida em um livro de hinos natalinos que ele enviara. Como presente. Nela, ele expressava seus sentimentos de forma velada, citando versos sobre amor paciente. Jane respondeu com cuidado, usando códigos em sua caligrafia elegante, sabendo que cartas podiam ser interceptadas. Ela passava horas em seu quarto, refletindo sobre as restrições. Por que as mulheres deviam ser tão reservadas, enquanto os homens tinham liberdade para perseguir interesses? Em um passeio supervisionado por Hyde Park, coberto de neve, ela encontrou Thomas por acaso novamente. Eles caminharam brevemente, discutindo o tempo. But exchanging glances
that spoke volumes. As festas natalinas continuaram, com visitas e jantares. Em um deles, na casa dos Harrington, Jane ouviu rumores sobre ela e Thomas se espalhando. Eliza Thornton sussurrou algo sobre uma dama vista em companhia excessiva, e Jane soube que precisava ser mais cautelosa. Sua mãe planejava uma viagem ao campo após o ano novo, para afastá-la de Londres e de Thomas. Jane considerava uma conversa franca com Thomas sobre seus sentimentos. O clímax se aproximava com o baile de Ano Novo, um evento grandioso, onde decisões poderiam ser tomadas. Jane sabia que ali, entre luzes e música, seu futuro poderia se definir. Enquanto a neve continuava a cair, ela olhava pela janela de sua casa, imaginando um mundo onde o amor não fosse prisioneiro das regras, mas livre para florescer. O baile de Ano Novo na casa dos Langley era o ponto alto da temporada festiva em Londres. Em 1862, as ruas estavam cobertas por uma camada fina de neve, e o ar frio carregava o som de sinos distantes e risadas abafadas. Para Jane Wilson, a noite representava mais do que uma celebração. Era um momento decisivo, onde o equilíbrio entre o coração e as regras poderia se romper. Enquanto Mary ajustava o vestido de tafetá dourado, com bordados prateados que capturavam a luz das velas, Jane sentia o aperto familiar do espartilho, moldando seu corpo para a perfeição exigida. O traje era o mais elaborado que usara naquela temporada, com mangas bufantes e uma saia ampla sustentada por crinolinas, que pesavam quase 7 quilos, um símbolo do fardo que as damas carregavam em nome da modéstia e do status durante o café da manhã formal daquela manhã. Uma refeição onde a família se reunia vestida impecavelmente, comendo pudim de Natal restante, torradas e chá. A senhora Wilson reiterara suas advertências. Jane, esta noite será cheia de olhares. O Sr. Fairchild pode ser charmoso, mas lembre-se do seu lugar. Um passo em falso e sua reputação estará em risco. Estou considerando seriamente uma conversa com o Sr. Langley. Jane assentira, mas seu espírito se rebelava. As cartas trocadas com Thomas, cheias de versos velados e promessas sutis, haviam aprofundado seus sentimentos. Ela ansiava por um momento onde pudesse expressar o que sentia, mesmo que as regras ditassem o contrário. A carruagem as levou até Grosvenor Square, onde a mansão dos Langley brilhava como um palácio de gelo, com luzes de gás e enfeites de Ano Novo. Lustres de cristal pendiam do teto, e guirlandas de azevinho decoravam as paredes. Jane entrou ao lado de sua mãe, sentindo o peso dos olhares ao seu redor. Ezra Langley, em um vestido de veludo azul comprometuaz com um sorriso educado, mas Jane percebia a avaliação por trás dele. A sala de baile estava lotada, com damas em trajes reluzentes e cavalheiros de fraque, conversando em tons contidos. Thomas Fairchild apareceu logo em seguida, com sua família. Ele usava um fraque impecável, com uma flor de inverno na lapela, e seus olhos buscaram os de Jane imediatamente. Certa. Wilson, que honra encontrá-la nesta noite especial, disse ele com uma inclinação que era ao mesmo tempo formal e íntima. Jane respondeu, mantendo a compostura: a honra é minha, Sr. Fairchild, que o novo ano traga boas novas. Mas por baixo das palavras, havia uma corrente de emoção que ambos sentiam. A senhora Wilson, sempre vigilante, posicionou-se próxima, limitando as interações. O baile começou com uma quadrilha festiva, cujos passos precisos exigiam sincronia e graça. Jane dançou primeiro com o Sr. Harrington, cuja conversa sobre resoluções de Ano Novo era tediosa, mas segura. Sua mente, porém, estava em Thomas, que dançava com a certa Eliza Thornton do outro lado do salão. Quando a música mudou para uma valsa, Thomas se aproximou, pedindo a dança com um olhar que dizia mais do que palavras. A senhora Wilson hesitou, mas permitiu, sabendo que recusar poderia gerar comentários, enquanto giravam pelo salão. Sob os lustres que lançavam reflexos, como estrelas, Jane sentiu uma liberdade fugaz. A proximidade de Thomas, o calor de sua mão na sua, o ritmo da música, menos tudo conspirava para um momento de intimidade. Jane, murmurou ele, este ano novo poderia ser o início de algo nosso, se as regras permitissem. Jane Corcoran, acelerado, respondeu. Thomas, eu desejo o mesmo, mas o medo me segura. As fofocas, a sociedade não perdoa. Era uma confissão velada, mas o risco era palpável. Alguém poderia ouvir. Os olhares da senhora Thornton e outras damas pareciam perfurar as costas dela.
A dança terminou, e Jane voltou ao lado de sua mãe, sentindo o rubor no rosto. A senhora Wilson sussurrou. Cuidado, Jane. Viu o modo como ele olhou para você? Isso pode ser interpretado como impropriedade. Jane assentiu. Questionava as double standards, porque Thomas podia expressar interesse, enquanto ela devia permanecer neutra. Os homens frequentavam clubes, caçavam, debatiam no parlamento. As mulheres confinadas a bailes, visitas e artes, onde cada gesto era escrutinado. Durante o intervalo, enquanto refrescos eram servidos punch quente, bolos de frutas e doces, Thomas encontrou uma forma de se aproximar novamente, perto de uma janela com vista para a neve caindo. Recebi sua carta, disse ele, com um tom casual para disfarçar. Os versos que citou me tocaram profundamente. Jane sorriu timidamente. E os seus me deram esperança. Era um momento roubado, mas acerta. Eliza Thornton se aproximou, interrompendo com uma pergunta sobre o tempo. Jane soube então que os rumores cresciam. Olhares trocados entre as damas confirmavam isso. O baile continuou com mais danças, incluindo uma pouco animada onde Jane dançou com Thomas novamente. Cada toque, cada giro, era uma declaração silenciosa de afeto. Mas a tensão culminou quando, perto da meia-noite, os convidados se reuniram para a contagem regressiva. Fogos de artifício explodiam do lado de fora, iluminando o céu. Salão. Todos erguiam taças. Thomas, posicionado perto de Jane, sussurrou. Feliz Ano Novo, Jane. Que este seja o ano em que quebramos as correntes. Ela respondeu com um olhar que valia 1000 palavras. Mas o medo a invadiu quando viu a senhora Wilson se aproximando. Após a meia-noite, o baile ganhou um ar mais relaxado, mas Jane sentia o peso das convenções. Ela ouviu sussurros sobre uma certa dama e um cavalheiro vistos em conversa íntima, e soube que se referiam a ela. A senhora Thornton, em uma conversa com a senhora Wilson, mencionou a certa Clara Beaumont como exemplo de o que acontece quando se ignora as regras. Jane sentiu um arrepio. Um único erro poderia arruiná-la, enquanto Thomas permaneceria incólume. Na carruagem de volta, a senhora Wilson foi implacável. Jane, amanhã partiremos para o campo. Preciso afastá-la dessa influência. O Sr. Langley é uma escolha melhor. Ele oferece estabilidade. Jane, lágrimas nos olhos, protestou pela primeira vez. Mãe, e o amor? As regras nos sufocam. A senhora Wilson ficou chocada, mas firme. O amor é um luxo, Jane. A reputação é tudo. Os dias seguintes foram de preparação para a viagem ao campo, uma propriedade rural, onde Jane passaria semanas longe de Londres. Ela escreveu uma carta urgente a Thomas, explicando a partida e expressando seus medos. Ele respondeu rapidamente, prometendo visitá-la, se possível, ou pelo menos manter contato. Mas as restrições eram maiores no campo visitas supervisionadas, atividades limitadas a caminhadas e leituras. No campo, Jane refletia sobre sua vida. As paisagens verdes, contrastando com a névoa de Londres, ofereciam paz, mas também solidão. Ela praticava piano, pintava e bordava, atividades apropriadas, mas seu coração ansiava por Thomas. Cartas chegavam esporadicamente, cheias de códigos para evitar interceptações. Em uma delas, Thomas mencionava planos para pedir sua mão oficialmente, mas precisava da aprovação da família. Enquanto isso, rumores de Londres chegavam via cartas de amigas. O romance entre Jane e Thomas era assunto nos salões, com alguns aprovando, outros condenando. A senhora Wilson, determinada, convidara o Sr. Langley para uma visita ao campo, forçando interações que Jane achava insuportáveis. O retorno a Londres se aproximava com a primavera, e Jane sabia que o próximo encontro com Thomas seria crucial. Um jantar de família poderia ser o palco para uma declaração. Enquanto observava o campo pela janela, Jane se preparava para o confronto, determinada a lutar por seu amor em um mundo de regras rígidas. A primavera de 1863 trouxe um alívio tímido ao rigor do inverno londrino. Mas para Jane Wilson, o ar fresco do campo não dissipava a tensão que a consumia. A estadia na propriedade rural dos Wilson, longe da névoa e dos lampiões a gás de Londres, deveria ter sido um refúgio, mas para Jane era uma prisão disfarçada. As manhãs eram preenchidas com atividades apropriadas para uma dama: pintar aquarelas de flores silvestres, tocar hinos suaves no piano da casa, ou bordar toalhas que seriam exibidas como prova de sua virtude. Mas cada pincelada, cada nota, cada ponto no tecido
era um lembrete das amarras que a sociedade vitoriana impunha. Seu coração permanecia em Londres com Thomas Fairchild, cujas cartas chegavam esporadicamente, escondidas em envelopes enviados como presentes para evitar suspeitas. A senhora Wilson, determinada a redirecionar o futuro de Jane, intensificar os esforços para aproximá-la do Sr. Langley. Durante a estada no campo, ele fora convidado para um fim de semana, trazendo consigo sua conversa monótona sobre livros raros e sua visão de um casamento estável, mas sem paixão. Jane, educada como sempre, mantinha a compostura, respondendo com frases curtas e sorrisos forçados. Mas em seu diário, confessava o desespero. Como posso aceitar uma vida com alguém que não vê minha alma? Thomas é minha esperança, mas as regras me sufocam. Ela sabia que a volta a Londres, marcada para o início de abril, seria decisiva. As cartas de Thomas eram o único consolo, escritas em linguagem codificada, com referências a poesias ou eventos sociais. Elas expressavam um afeto que crescia apesar das barreiras. Em uma delas, ele mencionara um plano para falar com seu pai sobre uma proposta formal, mas alertava: meu pai é cauteloso, e sua mãe, Jane, parece determinada a outro caminho. Precisamos ser pacientes. Paciência, porém, era um luxo que Jane sentia estar se esgotando. Os rumores sobre seu comportamento com Thomas, que haviam começado nos salões londrinos, haviam chegado ao campo via cartas de amigas. A certa Clara Beaumont, cujo escândalo em Hyde Park ainda era citado como advertência, era um lembrete constante do que estava em jogo. Quando a carruagem dos Wilson finalmente retornou a Mayfair, Londres parecia diferente. A primavera trazia um colorido tímido às árvores, mas a névoa persistia, misturando-se ao cheiro de carvão. Jane, vestida com um vestido de musselina verde claro, sentia uma mistura de alívio e ansiedade. A cidade, com seus lampiões a gás e ruas movimentadas, era ao mesmo tempo um palco de oportunidades e uma arena de julgamentos. O próximo evento social, um jantar na casa dos Wilson, seria a primeira grande reunião desde o retorno, e Jane soubera que os Fairchild estavam convidados. Seria uma chance de rever Thomas, mas também um teste sob os olhos vigilantes de sua mãe. A preparação para o jantar era quase cerimonial. Mary ajudou Jane a escolher um vestido de seda azul, com detalhes de renda que sugeriam elegância sem. O espartilho, como sempre, era um sacrifício, apertando suas costelas até que respirar fosse um esforço consciente. Durante o café da manhã formal, a senhora Wilson revisou as regras. Jane, você será anfitriã ao meu lado. Certifique-se de que a conversa permaneça leve. Nada de intimidade com o Sr. Fairchild. O Sr. Langley também estará presente. E espero que você seja cortês. Jane assentiu, mas seu coração se rebelava. Ela não queria ser cortês com o Sr. Langley. Queria falar com Thomas, mesmo que fossem sussurros codificados. A noite do jantar chegou com a casa dos Wilson, decorada com flores primaveris e velas que lançavam uma luz suave. A mesa de jantar, posta com porcelana fina e talheres de prata, refletia a hierarquia social. A senhora Wilson na cabeceira, o Sr. Wilson ao lado, e Jane estrategicamente colocada entre o Sr. Langley e Ezra Fairchild. Thomas, para sua decepção, estava do outro lado da mesa, próximo à certa Eliza Thornton, cuja presença era um lembrete das fofocas que ainda circulavam. O jantar começou com uma sopa de ervilhas, servida em silêncio pelos criados, e Jane segurava a colher com precisão. Ciente de que cada gesto era avaliado, a conversa inicial era dominada por tópicos seguros: o clima ameno da primavera, a saúde das famílias, os planos para a temporada londrina. O Sr. Langley, ao lado de Jane, discorria sobre uma nova edição de Shakespeare que adquirira, enquanto ela respondia com comentários educados mas distantes. Seus olhos, porém, buscavam Thomas, que parecia igualmente preso às convenções, trocando frases formais com a certa Thornton. Durante uma pausa, ele conseguiu direcionar uma pergunta a Jane, perguntando sobre uma peça teatral recente. Certa Wilson, ouvi que a nova produção de Hamlet está causando alvoroço. Já teve a chance de vê-la? Jane respondeu com cuidado. Ainda não, Sr. Fairchild, mas dizem que é uma interpretação poderosa. Talvez valha uma visita. Era uma troca neutra, mas o olhar que trocaram dizia mais. Após a refeição principal, menos cordeiro com molho de hortelã, acompanhado de batatas e aspargos,
as damas se retiraram para a sala de estar, deixando os homens para seus charutos. Jane detestava essa separação, que reforçava as barreiras de gênero, mas usou o momento para conversar com a Sra. Fairchild. Ela elogiou a educação de Thomas, esperando plantar uma semente de aprovação, mas a Sra. Fairchild respondeu com um sorriso vago, mantendo a neutralidade. Enquanto isso, as fofocas continuavam. ASRTA. Thornton sussurrou algo sobre uma jovem, que parece muito próxima de certo cavalheiro, e Jane sentiu o peso daqueles olhos, invisíveis. Quando os homens se juntaram, a Sra. Wilson anunciou que Jane tocaria piano. Ela escolheu uma sonata de Beethoven, uma peça que equilibrava emoção e contenção. Enquanto tocava, sentia a presença de Thomas na sala, e cada nota era uma mensagem silenciosa para ele. Os aplausos foram calorosos, e Thomas se aproximou depois, comentando: "Sua música sempre toca a alma, certa, Wilson?" Jane, coração disparado, respondeu: "Obrigada, Sr. Fairchild. Espero que ela transmita o que não posso dizer." Era um risco, mas o sorriso dele mostrava que ele entendia. Mais tarde, durante um momento de distração geral, Thomas encontrou Jane perto de uma estante de livros. "Jane, meu pai está considerando uma conversa com o seu, mas sua mãe, ela parece decidida por outro caminho." Jane, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Thomas, eu temo que ela me force a aceitar o Sr. Langley. Mas meu coração é seu." Era a confissão mais ousada que ela fizera, e o risco era imenso. Eles se separaram rapidamente quando a Sra. Thornton se aproximou. A noite terminou com Jane exausta, dividida entre esperança e medo. No dia seguinte, a Sra. Wilson anunciou que o Sr. Langley faria uma visita formal para discutir assuntos importantes. Jane, desesperada, escreveu uma carta urgente a Thomas, pedindo que ele agisse rápido. A resposta dele chegou escondida em um livro, prometendo uma solução, mas alertando sobre a resistência de ambas as famílias, enquanto a primavera florescia. Jane sabia que o próximo evento, um baile na casa dos Fairchild, seria o momento de decisão. Ela precisava encontrar uma forma de declarar seu amor sem destruir sua reputação. Em um mundo onde cada palavra e cada olhar eram julgados, o baile, na casa dos Fairchild, marcado para o início de maio de 1863, prometia ser o ápice da temporada primaveril em Londres. A cidade, agora banhada pela luz suave da primavera, parecia menos opressiva, com flores desabrochando nos parques, e o Tâmisa refletindo um céu mais claro. Mas para Jane Wilson, a leveza do clima contrastava com a tempestade em seu coração. Enquanto Mary ajustava o vestido de seda lilás, com detalhes de renda prateada que capturavam o espírito da estação, Jane sentia o peso do espartilho e das expectativas. O traje, com sua saia ampla, sustentada por crinolinas de quase 7 quilos, era um lembrete constante do controle que a sociedade vitoriana exercia sobre cada aspecto de sua vida. Esta noite, porém, poderia mudar tudo. Os últimos dias haviam sido uma batalha silenciosa. A Sra. Wilson intensificara os planos para um noivado com o Sr. Langley, cuja visita formal à casa dos Wilson resultara em uma proposta que Jane rejeitara com educação, mas firmeza. "Mãe, eu não amo o Sr. Langley. Meu coração pertence a outro", dissera ela, em um raro momento de coragem. A Sra. Wilson, chocada, advertira: "Jane, o amor é secundário. Sua reputação e segurança vêm primeiro." Mas Jane, fortalecida pelas cartas de Thomas, que continuavam a chegar em segredo, estava determinada. Thomas escrevera que falara com seu pai e Embra O.S.A. Fairchild Desitas. Ele estava disposto a considerar uma proposta formal, desde que as famílias chegassem. A carruagem levou Jane e sua mãe até Kensington, onde a casa dos Fairchild brilhava com luzes de gás e enfeites primaveris. Flores frescas adornavam as entradas, e o aroma de jasmim misturava-se ao perfume das damas. Jane entrou com a postura impecável de uma dama, mas seus olhos buscavam Thomas. Ele estava lá, em um fraque preto com uma gravata de seda clara, conversando com os anfitriões. Quando seus olhares se cruzaram, ele ofereceu um aceno sutil, e Jane respondeu com um sorriso contido, ciente dos olhos vigilantes ao seu redor, especialmente os da senhora Thornton, cuja língua afiada alimentava as fofocas. O baile começou com uma quadrilha, cujos passos precisos exigiam concentração. Jane dançou primeiro com um jovem cavalheiro, mantendo a conversa leve, mas sua mente estava em Thomas. Quando
A música mudou para uma valsa. Ele se aproximou, pedindo a dança com uma inclinação formal, certa. Wilson, concederia-me a honra? Jane, com um coração acelerado, aceitou, ignorando o olhar de reprovação de sua mãe, enquanto giravam pelo salão, sob lustres que lançavam reflexos dourados. Jane sentia uma liberdade rara. Jane, sussurrou Thomas, hoje pode ser nosso momento. Meu pai está aberto a conversar com o seu, mas precisamos ser ousados. Jane, olhos brilhando, respondeu. Thomas, eu tô pronta, mas o risco é grande. As fofocas já nos perseguem. A dança terminou, e Jane voltou ao lado de sua mãe, sentindo o peso dos olhares. Wilson sussurrou, você está testando minha paciência, Jane. O Sr. Langley é a escolha sensata, mas Jane, pela primeira vez, sentiu-se capaz de desafiar aquelas palavras. Durante o intervalo, enquanto refrescos eram servidos, ponche, de frutas, bolos de amêndoa e doces, Thomas encontrou uma forma de falar com ela perto de uma janela. Jane, meu pai falará com o seu amanhã, mas precisamos de um sinal seu, de que está comprometida comigo. Jane, coração disparado, respondeu. Você tem meu coração, Thomas. Sempre teve. A noite prosseguiu com mais danças, mas a tensão crescia. A certa, Eliza Thornton, em uma conversa com outras damas, mencionou uma jovem que parece esquecer as convenções. E Jane sabia que era o alvo. As double standards da sociedade vitoriana eram claras. Thomas podia arriscar gestos ousados, mas ela enfrentaria a ruína por menos. Ainda assim, Jane sentia que o amor valia o risco. Durante uma pausa, enquanto as damas exibiam talentos musicais, Jane tocou uma peça de Mendelssohn, Canções Sem Palavras, dedicando-a silenciosamente a Thomas. Os aplausos foram calorosos, e Thomas, ao se aproximar depois, disse, música é um reflexo de sua alma, Jane. Nunca a esquecerei. O clímax veio no final do baile, quando os convidados se reuniram para um brinde à primavera. Thomas, em um momento de ousadia, aproximou-se do Sr. Wilson, pedindo uma conversa privada. Jane, do outro lado do salão, observava com o coração na garganta. A Sra. Wilson, percebendo o movimento, tentou intervir, mas o Sr. Wilson, mais compreensivo, concordou em ouvir. Na carruagem de volta, a Sra. Wilson estava furiosa. Jane, isso é inaceitável. O Sr. Langley é nossa escolha. Mas Jane, com lágrimas nos olhos, respondeu, mãe, eu amo Thomas, e ele me ama. Não posso viver uma vida sem isso. Nos dias seguintes, as negociações entre as famílias começaram. Thomas, com o apoio de seu pai, apresentou uma proposta formal. O Sr. Wilson, impressionado pela determinação de Thomas e pela posição respeitável dos Fairchild, estava inclinado a aceitar. Mas a Sra. Wilson resistia, temendo que as fofocas danificassem a reputação de Jane. Em uma reunião tensa, Jane falou abertamente, pai e mãe, eu escolho Thomas. Não, por rebeldia, mas por amor. As regras nos prendem, mas o coração deve ter voz. Era um discurso ousado, quase revolucionário, para uma dama vitoriana. E o Sr. Wilson, comovido, deu sua bênção. O noivado foi anunciado semanas depois, em um jantar discreto, mas elegante, na casa dos Wilson. Jane, em um vestido de musselina, branca, sentia-se leve pela primeira vez em meses. Thomas, ao seu lado, segurava sua mão sob a mesa, um gesto secreto que simbolizava sua vitória. As fofocas continuaram, mas o apoio das famílias abafou os rumores. A certa, Clara Beaumont, cujo escândalo servira de alerta, enviou uma carta de parabéns, revelando sua própria redenção em um casamento no exterior, enquanto Londres florescia. Na primavera, Jane e Thomas planejavam um futuro juntos, sabendo que as regras da sociedade sempre estariam presentes, mas que o amor, conquistado com coragem, era mais forte. Olhando pela janela de sua casa, Jane via a cidade com novos olhos, uma cidade de névoa, luzes e possibilidades, onde o coração podia às vezes vencer as correntes. E assim, a história de Jane e Thomas nos leva a refletir sobre as regras que moldam nossas vidas. Compartilhe nos comentários o que achou desta jornada e de onde você está assistindo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias que capturam a alma do passado.